Quero dar as boas-vindas a todos vocês, agradecer bastante a presença de vocês comigo. Espero poder contar toda a terça-feira. Como eu falei, eu vou tentar fazer o melhor que eu puder para poder tentar estimulá-los a estarem aqui comigo. Essa disciplina, ela é muito interessante, né? Tecnologia de alimentos, vocês vão observar que nós, como eu estava conversando com a Edna, antes de vocês entrarem aqui, a tecnologia, ela é muito prática, né? Então, a tecnologia, ela está entre as matérias-primas alimentares, o processamento e o produto alimentício, né? Então, olha que coisa bacana. Nós vamos estudar as características, as propriedades das matérias-primas que nós utilizamos para o preparo dos alimentos, quais são as suas características de qualidade, quais são as suas características de transformação, o que pode acontecer com elas, e o processo, né? Aquela receita que a gente chama de fluxograma de processamento, as operações unitárias que envolvem a sua transformação em um produto alimentício, né? Então, esse produto alimentício, quais são as características? Tem as características de embalagem, de rotulagem, as características, indicações de consumo, quantidade, forma de preparo. Então, nós vamos estudar aqui o alimento, desde a obtenção da matéria-prima até esse alimento chegar na mesa do consumidor, né? Então, nós vamos ver todas as etapas. E nós vamos começar aqui essa primeira aula. O objetivo principal é apresentar para vocês o plano de ensino, ou seja, o que nós vamos estar estudando, o que nós vamos estar vendo, né, ao longo desse período. Então, meninos, eu vou compartilhar com vocês um arquivo que eu coloquei aqui em PowerPoint, onde eu recortei o plano de ensino em algumas partes que eu achei mais importante da gente discutir e coloquei no PowerPoint. Por isso que não está assim muito bonito esses recortes, mas vocês têm o plano de ensino anexado lá na primeira página do AVA, tá? Então, mas vai dar para vocês verem bem direitinho. Vou compartilhar com vocês, tá ok? O plano de ensino nosso, que eu coloquei em um PowerPoint, para a gente poder discutir melhor, tá? Não sei se vocês estão conseguindo visualizar. Estão conseguindo visualizar? Sim, pronto. Tá bom, então, vou compartilhar maior. Então, hoje é nossa aqui introdução, né, à tecnologia de alimentos, e vou apresentar aí para vocês, então, o plano de ensino, certo? Então, vamos colocar aqui. A disciplina é tecnologia de alimentos, né, a carga horária é 66, nós vamos ter 48 horas teóricas, que nós vamos fazer através dessas lives, e nós vamos ter 18 horas prática, que são 6 encontros práticos, que eu vou estar passando aqui as datas e o que nós vamos fazer nesses dias para vocês tentarem se programar, né, para poder estar lá, estarmos lá todos juntos, unidos, né? Um objetivo geral dessa disciplina é fornecer a vocês conhecimentos sobre esses princípios da tecnologia de alimentos, né? Então, temos a BIA, que é a Associação Brasileira da Indústria de Alimentos, que ela divide as indústrias de alimentação em alimentos calóricos, como nós temos aí açúcar, temos as bebidas alcoólicas, refrigerantes, chás, sucos concentrados e pós para sucos, né? Temos vinagre, chás, café,
a indústria de laticínios e derivados, né, de leite e derivados, a indústria de carnes, enfim, é um número muito grande de produtos alimentícios que trata a Bia. É claro que, devido a essa quantidade, essa diversidade de alimentos, nós não vamos conseguir falar sobre todos, é impossível, né? Então, nós vamos focar nos principais, tá ok? Que eu vou apresentar para vocês o que nós vamos estar discutindo. Então, nós temos objetivos específicos aqui, nós vamos aprender a aplicar técnicas e métodos, né, para elaboração, armazenamento, processamento, controle, embalagem, distribuição e utilização dos alimentos, tá ok? E também, como objetivo específico, é desenvolver pesquisas relacionadas à área de desenvolvimento de alimentos. Eu tive algumas alunas que fizeram excelentes trabalhos de TCC nessa área, por exemplo, processamento de carnes a partir de vegetais, hambúrgueres de vegetais, que é um foco hoje em dia, né? Produção de biscoitos com propriedades funcionais, com a farinha da casca da laranja, ou aquele albedo, né, daquela partezinha branca, ou processamento de bolos, de pães, com albedo, né, com a farinha do albedo do maracujá, que vocês vão observar que tem propriedades muito importantes do ponto de vista nutricional, tá ok? Então, gente, esses são os objetivos principais da disciplina. A gente conhecer as características, né, certo? Das matérias-primas, do processamento e dos produtos acabados. Então, nós temos aqui uma breve introdução, onde nós vamos colocar os objetivos, né, da tecnologia de alimentos, a aplicação, vantagens e desvantagens do processamento de alimentos, a importância da tecnologia de alimentos, essas tendências e inovações. Aí vamos estudar o segundo capítulo, na parte de conservação dos alimentos, como conservar, quais são as técnicas. Antes de conservar os alimentos, a gente tem que conhecer o que é conservar. É aplicar métodos e técnicas para impedir aquelas reações que vão alterar os alimentos. Então, eu tenho que conhecer quais são essas reações de alterações. Então, nós vamos discutir bem a fundo essas reações para a gente poder aplicar os métodos para poder evitar. Até que vocês vão entender que cada um tipo de método depende do tipo de alimento, porque está associado ao quê? À sua composição, ao seu pH, a características intrínsecas desse alimento. Então, eu posso aplicar um método ou outro. E quais são esses métodos que nós temos para conservar alimento, né? Nós temos o branqueamento, a tindalização, a pasteurização, a esterilização, a apertização, secagem, defumação, a irradiação de alimentos. O que é alimentos irradiados? Tá ok? Como que se faz a conservação pelo frio? Qual é o princípio utilizado? Posso adicionar açúcar e sal? Qual é o princípio que se utiliza para conservar um alimento ao adicionar o sal e o açúcar? Vamos estudar as tecnologias de frutas e hortaliças, desde a obtenção, né, da matéria-prima, que é através da colheita, vamos ver as propriedades dessas matérias-primas, até o processamento, as etapas, o fluxograma de processamento. Por exemplo, nós vamos estudar qual o processamento de produção de picles, compotas, desidratados, geleias, sucos, doce, aquele doce de corte, doce de colher. Qual é a diferença de um doce de corte para um doce de colher ou um doce de massa? Aqueles produtos que nós encontramos hoje no supermercado,
nos supermercados, denominados de minimamente processados, quais são as etapas pelas quais eles passam, certo? Será que isso garante a segurança do alimento, ok? Qual é o prazo de validade? Como que é determinado esse prazo de validade? Tudo isso nós vamos estudar. Vamos ver a tecnologia de leite, derivados, sobre queijos, né, o leite pasteurizado, desde a recepção do leite no laticínio, quais são as análises pelas quais ele passa, né, para garantir a sua segurança, certo? Vamos estudar um pouquinho de tecnologia de cereais, vamos fazer a extração do glúten do trigo, quais são as principais proteínas do trigo, como que ocorre o processo de panificação, né? Quais são as etapas principais, a tecnologia de carnes e derivados, desde o abate do animal, tá ok? Até a produção de derivados, como salsichas, mortadelas, linguiças, presuntos, apresuntados. Qual é a diferença entre presuntos, apresuntados, salsichas e mortadelas, certo? E, por fim, tecnologia de embalagens. Qual é a melhor embalagem para o alimento? Será o vidro, o plástico, o papel, né? O papel cartão, né? Então, tem muitas opções de embalagem no mercado. Qual é aquela que vai garantir a melhor segurança do alimento, né? Então, nós vamos estar discutindo. Qualquer dúvida, meninos, fiquem à vontade para vocês pararem e me perguntarem, tá? Qualquer curiosidade. Então, olha, a nossa primeira, dentro do plano de ensino, eu coloquei aula a aula e temos aí o número de ordem da aula, a data que ela vai ocorrer, o que que nós vamos fazer nessa aula, o que que nós vamos estudar, como que vai ser dada essa aula, a bibliografia, né, uma principal e uma complementar. Então, por exemplo, não coloquei todas as aulas aqui, porque vocês têm lá no nosso plano de ensino bem detalhado. Coloquei as principais para vocês irem se programando. Por exemplo, no dia 14/9, vai ser a nossa primeira aula prática. E nessa... Não, desculpem, tá, gente? Vai ser aqui no dia... Deixa eu ver aqui. Eu acho que é uma aula sobre enzima. Deixa eu só dar uma olhadinha. Aqui, se está aqui atrás. Não, no próximo slide. Acho que... aqui. 24/8, tá vendo? É a nossa primeira aula prática. Nessa aula do dia 24/8, nós vamos estudar reações de escurecimento enzimático. Então, nós vamos verificar o método de branqueamento. Vocês já fizeram branqueamento alguma vez, meninas? Fizeram com a professora? Não, nunca fiz. Oi? Eu nunca fiz, não. Só a professora só comentou. A professora, acho que a aluna que comentou, a aluna Arenice. Né? A gente não chegou a fazer. Então, vocês vão observar que o branqueamento é uma técnica que eu não posso considerá-la como um método de conservação, mas é um pré-processamento, né? Então, ela é realizada antes das operações de conservação, como desidratação, congelamento, certo? Qual é o objetivo? É aquecer o alimento para evitar a ação das enzimas. Então, frutas e hortaliças têm naturalmente aquelas enzimas polifenol oxidases, ou seja, elas transformam os taninos que estão presentes no alimento em quinonas, que são aqueles compostos escuros. Então, a prática do branqueamento é inativar essas enzimas, ou seja, evitar que o alimento escureça. Para isso, nós vamos ter que colocar o alimento em água fervente ou banho de vapor por algum tempo, né? Então, nós vamos fazer essa prática e vamos acompanhar
com uma análise química, para evitar qual é o tempo necessário para branquear um determinado alimento. Por exemplo, eu tive uma aluna que ela fez um TCC, determinando, por exemplo, o tempo de branqueamento do brócolis. E ela estava utilizando aquele florete, que é o talo mais o florete, tudo junto. E ela estava levando um tempo muito, assim, relativamente alto para poder inativar totalmente as enzimas. Aí ela falou, professora, será que eu não posso separar o florete do talo? Porque o talo levava mais tempo. E o florete eu consegui inativar num tempo bem pequeno. Por exemplo, em 1 a 2 minutos ela estava inativando a enzima do florete. E do talo estava levando até 3 a 4 minutos. Isso é importante? Porque a gente sabe que o aquecimento, quanto mais tempo o alimento permanece no aquecimento, as suas características nutricionais e sensoriais, elas são alteradas também. Então, a gente tem que otimizar esse tempo, essa temperatura, para obter o quê? Menores transformações do alimento, tanto do ponto de vista nutricional, quanto sensorial. Então, nossa primeira aula prática, a gente vai trabalhar com essas reações de escurecimento enzimático. Ou seja, nós vamos pegar várias frutas, várias hortaliças e submetê-las ao aquecimento para verificar qual foi o melhor método utilizado e o tempo, né? Nós vamos acompanhar com o teste do guaiacol, que é um reativo, que vai mostrar para nós se a enzima está ativa ou não, tá ok? Essa é a primeira aula. A segunda aula vai ser no dia 14/9, segunda aula, que é a sexta aula, tá, gente? Onde nesta aula nós vamos fazer, aplicar métodos já de conservação. Nós vamos fazer picles, compotas e geleias. Desidratados, eu vou passar para vocês como que é realizado o processo. Não vou fazer porque, para a gente fazer os desidratados, nós teríamos que estar ali no laboratório acompanhando a desidratação, né? Então, para a gente não perder o alimento, a gente vai fazer os picles, as compotas e as geleias. E ficam uma delícia. Normalmente eu faço um picles misto. Normalmente, quando falo em picles com meus alunos, eles logo associam ao pepino. Eu falo assim, eu posso fazer o picles de pepino. Mas também eu posso fazer um picles misto, por exemplo, com cebola, com cenoura e abobrinha e outros vegetais, tá ok? Vocês vão ver que eu posso ter o picles fermentado ou não fermentado, mas nós vamos fazer o picles ácido. As compotas, normalmente eu peço abacaxi, né? E as compotas de abacaxi ficam uma delícia. E geleias, normalmente eu peço morango, abacaxi também, tá ok? Que nós vamos. E laranja, que a gente faz aí o processamento. Então, no dia 14/9. No dia 28/9, será a terceira aula prática, que é sobre processamento de queijos. Nós vamos fazer queijo Minas Frescal e iogurtes, né? E também vou ensinar a vocês a fazer bebidas lácteas, né? O que é uma bebida láctea? O que eu posso fazer fermentado ou não fermentado? Como que eu posso desenvolver as duas bebidas, né? E no dia 5/10, na nona aula, vai ser a primeira avaliação bimestral, tá ok? A 10ª aula nossa, prática, vai ser prática, né? Sobre tecnologia de cereais. Nessa aula, nós vamos fazer a extração do glúten, vamos ver a diferença entre o fermento biológico e o fermento químico, vamos ver a diferença
tanto do ponto de vista prático, do ponto de vista teórico, certo? E vamos processar o glúten também. Após a extração do glúten, vamos ver o rendimento e elaborar um estrogonofe de glúten para verificar a textura, sabor. Alguém já fez extração do glúten aqui, gente? Meninas, meninos? Não, prof. Não. Não? Não. Então, vocês vão ver, é bem interessante. Né? Então, ansiosa para aprender, para saber. o glúten é a união de duas proteínas que estão presentes no trigo, no caso a gliadina e a glutenina, que são responsáveis pelo estiramento e pela força do glúten, né? Então, nós vamos fazer a extração delas e preparar para vocês verem a diferença, o sabor, né? Tá ok? E no dia 9/11, nós vamos fazer uma aula sobre carnes. Nesta aula sobre carnes, que nós vamos estar vendo? A ação de nitratos e nitritos. Como que se comporta? Houve, acho que uns 3 anos atrás, que houve o caso aí dos frigoríficos, de adulteração de carnes, onde eles colocaram ácido ascórbico na carne. Falou assim, mas ácido ascórbico é vitamina C, não faz mal? Não, não faz mal a vitamina C, não. Mas o que faz mal para o consumidor é ser enganado. Por que eles estavam colocando ácido ascórbico na carne? Então, eles estavam colocando o ácido ascórbico na carne, porque vocês vão saber que quem é responsável pela cor da carne é a mioglobina, né? Certo? Que é o pigmento que tem o átomo de ferro 2 central, né? Ali na carne, ela que é responsável pela cor da carne. E à medida que essa carne fica exposta por um determinado tempo, esse ferro 2 se oxida, aí se transforma em metamioglobina, que tem aquela cor marrom escura, certo? E o consumidor não gosta de levar para casa uma carne escurecida. Então, quando eles colocam ácido ascórbico, é para quê? Para reduzir o ferro 3 a ferro 2, ou seja, manter aquela cor da carne, aquele vermelho brilhante da carne, que atrai o consumidor. Mas isso era por meio de uma adulteração. Por isso que é desagradável. E nós vamos observar que temos nitratos, nitritos, que são adicionados aos alimentos, naturalmente, tecnologicamente, nos alimentos processados, né, nas carnes curadas, tipo salame, salsichas, certo? Elas estão ali para conservar, mas também contribuem para aquela cor daquela carne vermelha ou para aquela carne rosada. Então, nós vamos estudar essa interação, tá ok? Do nitrato, nitrito com a mioglobina e essas alterações na cor da carne. É claro, essa daqui é visual, para a gente ver, fazer vários testezinhos químicos. E no dia 23/11, nós vamos trabalhar, aí sim, com processamento. Nós vamos verificar ação de ácidos, mecânico, sobre a textura da carne, e também de enzimas, sobre a textura da carne, e vamos preparar hambúrgueres, certo? Vamos ver a ação de fosfatos no rendimento, na obtenção de hambúrgueres, tanto de bois, de carne bovina, quanto da carne de ave, né? Fazer de ave e bovina, que fica melhor. Tá ok? E no dia 7/12 vai ser a nossa segunda avaliação, certo? A avaliação formal, né? E depois, no dia 14, o exame final, para aqueles alunos que não alcançaram a média, mas eu acredito que todos aqui vão se dedicar o suficiente para não precisar, né, de ir a esse exame. Espero que sim. Tudo bem até aqui? Tudo bem? Tudo, prof. Tudo, prof.
Gostaram das aulas práticas que vocês vão ter? Estou muito ansiosa. Sim. Qualquer sugestão, vocês falam aí para nós. E cada aula dessa daí, vamos elaborar uma coisinha para a gente aí também, né? Para a gente poder fazer um encontro gostoso ali no final da aula, também ter alguma coisa para a gente consumir. Tá bom? Professor, Oi? as aulas práticas vão ser 8 horas da noite também? Como é que vai ser? Não, aí não, porque aí essas aulas têm que começar às 7h15, no horário da aula. Aí seriam as 3 aulas normalmente. É como se fosse aquela aula normal que vocês têm. Ah, entendi, beleza. Tá bom? É bom que a turma de vocês é uma turma pequena e não vamos ter problemas em relação ao laboratório, né? Porque o laboratório ele é grande, a gente temos seis bancadas, a gente pode trabalhar com 3 tranquilamente, né? Com 5 pessoas em cada bancada, ou distribuir mais ainda nas bancadas, acho até melhor colocar menos pessoas ainda e utilizar todas as bancadas, não é verdade? Aí a gente estuda bem direitinho, mas se Deus quiser, acho que as coisas vão entrar tudo. Alguém já vacinou aí de vocês? Eu já tomei a primeira dose. Ah, é? Eu já tomei as 2, né? Graças a Deus. Então, vamos ter fé que todos vão ter a sua vacina também, antes de nós terminarmos esse curso. Então, como eu falei para vocês, nós vamos fazer as aulas por meio de lives, certo? E essas aulas práticas, certo? Então, gente, queria combinar com vocês aqui o nosso sistema de avaliação. Isso é uma proposta, tá ok, meninas? Vocês sabem, e meninos, vocês sabem que eu sou bem, assim, democrática, né? Se vocês quiserem discutir, a gente pode encontrar, assim, um meio que seja melhor para todos, certo? E que não comprometa o aprendizado de vocês. Eu penso o seguinte, vamos ver o que vocês acham. Vocês lembram que eu dava meio ponto de presença? Para quem frequentasse todas as aulas? Eu lembro. Sim. Sim. Uhum. Então, eu quero aqui assim, como forma de incentivar vocês estarem presentes aqui na live, por quê, gente? Estar presente na live, anima o outro, né? Então, o que acontece? E vocês estimulam os colegas, estimulam o professor, e a gente tende a melhorar o nosso encontro com mais participantes aqui. Então, como meio de incentivar, eu penso em colocar aqui meio ponto para aquele aluno assíduo nas lives, né? Aquele que está sempre aqui com nós. Um incentivo para vocês, certo? É claro que hoje eu não vou contabilizar, porque aqueles que estão ausentes não sabiam desse pré-requisito. Tá ok? Mas qualquer coisa vocês podem conversar aqui comigo. E quais são as outras avaliações? Toda semana eu vou colocar uma atividade de frequência. Essa atividade de frequência, ela vai ser corrigida. E toda semana ela vale 1 ponto para quem acertou. Para aquele que não acertou, vale só a presença. Certo? Não vale o ponto. E no final do bimestre, por exemplo, se eu tive 15 atividades de frequência, eu vou somar o ponto de todas as 15 e dividir por 15. Então, o aluno que acertou todas e fez todas, vai ter 1 ponto dessas atividades de frequência. Eu acho importante essas atividades de frequência, porque é um exercício. A nossa live, ela vai ter duração, em média, de 1 hora, né? E vocês teriam mais 2 horas de aula. Essas outras 2 horas está aí nessas atividades que nós vamos deixar para vocês. Eu estou postando
é um livrinho bem interessante, bem simples, mas ele é simples, tem uma linguagem simples, mas é bem elucidativo, sabe? Ele é bem autoexplicativo. E vocês vão gostar de ler. Eu coloquei lá junto com o meu material. Então, sempre tem umas perguntinhas para vocês responderem, com base na bibliografia que eu coloquei, ou nos próprios slides. Então, vai valer um ponto. Isso para que vocês possam dar uma lidinha na matéria, para vocês ganharem um conhecimento. E nós temos, cada conteúdo que nós encerrarmos, eu vou passar umas questões avaliativas. Vou avisar para vocês, por exemplo, terminei essa introdução à tecnologia de alimentos, que nós vamos ter uma breve introdução. Aí eu vou falar para vocês, meninos, olha, coloquei lá uma atividade avaliativa. Já lá, na hora de eu apresentar o material para vocês, eu vou falar. Vocês vão saber que tem essa atividade. Vocês vão fazer. E todas elas juntas vão valer 3 pontos, certo? Pode ser que uma atividade tenha 4 questões, outra tenha 10, mas isso é excelente para vocês saberem se vocês compreenderam a matéria, ou até mesmo me trazer dúvidas que, porventura, vocês tiveram. Tanto é que qualquer dúvida, vocês podem entrar em contato comigo pelo AVA, ou mesmo pelo WhatsApp, que eu vou pedir para a Tessiane, depois, se ela puder, organizar um grupo para nós, onde as dúvidas que vocês tiverem, podem colocar lá, que eu respondo, né? Eu entro em contato e respondo para vocês. Tá? Então, nós vamos ter, então, as atividades de frequência, que vale 1 ponto. Temos todas as atividades avaliativas, ou seja, assim que terminar cada conteúdo, eu vou postar umas questões avaliativas. E essas questões, cada questão vai valer, assim, o conjunto vale 3 pontos, e no final eu faço a média. E a prova bimestral, primeira vai valer 6, e no segundo semestre, nós temos aí as atividades de frequência, que também vai valer 1 ponto, e as atividades avaliativas aí vai cair de 3 para 1 ponto. Por quê? Porque vocês sabem que nós temos a prova integradora e o projeto integrador, que, no caso, valem 3 pontos, né? E a prova vai ficar valendo 5. Vocês compreenderam direitinho, meninos? Se tiverem alguma dúvida ou alguma sugestão, vocês podem perguntar também, tá ok? Então, eu quero ver todo mundo aqui feliz. Tá certo? Ok. Vamos lá, então. Aqui, meninos, eu coloquei aqui, então, para vocês. Opa, só um instantinho. A bibliografia, né? Nós temos aqui a bibliografia básica e a bibliografia complementar. Estou colocando no AVA, ali na o link do livro na biblioteca virtual e o tópico que vocês podem ler para auxiliá-los, né, a esclarecer as questões que nós vamos discutir aula a aula, tá certo? Então, vai estar sempre lá no AVA a bibliografia relacionada ao conteúdo, certo? E hoje nós já vamos começar aqui, ó. Então, nessa parte que nós vamos fazer uma breve introdução aqui à tecnologia de alimentos, não vou avançar muito, que o pessoal pede bastante, que a gente não passe de 1 hora com vocês, para não esgotar, né? Porque a gente ficar muito tempo escutando, chega uma hora que nós desligamos e não temos muito rendimento, certo? Então, gente, será que existe um marco para o surgimento da tecnologia de alimentos? O que vocês acham? Qual seria esse marco? Será quando e onde surgiu a tecnologia de alimentos? Certo? Qual é o objetivo da tecnologia de alimentos? E a aplicação? A que se aplica? Temos vantagens
da tecnologia de alimentos, quais são isso acho que nós vamos discutir na outra aula, que seriam as tendências e inovações dentro da tecnologia de alimentos. Mas, como eu estava falando a princípio, existe sim um marco para o surgimento da tecnologia de alimentos. Que marco é esse? Esse marco vem da palavra de Malthus, que é a seguinte: segundo Malthus, a população do mundo cresce a uma velocidade bem maior do que o da produção de alimentos, certo? Aqui está faltando, né? Então, aqui, mas só para vocês verem, que ele diz o seguinte, que a população do mundo cresce a uma maior velocidade do que o da produção de alimentos. E se o homem não desenvolver métodos e técnicas adequadas, o que vai acontecer? Vai faltar alimento para alimentar essa população. E o que vai acontecer? A consequência seria a fome, certo? Não por falta do alimento em si, mas por falta, muitas vezes, de métodos e técnicas do desenvolvimento aplicado à agricultura, aplicado à colheita, aplicado ao transporte, aplicado à conservação do alimento, né? Porque vocês já devem ter visto que o desperdício é muito grande em toda a cadeia produtiva dos alimentos, certo? Então, nós perdemos o alimento em várias etapas dessa cadeia de produção, né? Certo? Então, veio daí a necessidade. Por quê? Imagine se você tem uma propriedade. No verão, o bovino produz muito mais leite do que no inverno. E esse excedente, se você tem, o que você vai fazer com esse excedente de leite? O leite é um alimento super perecível. Então, o que acontece? O que eu não tomo hoje, não tomo amanhã, vai estragar, eu vou jogar fora. Isso que eu joguei fora vai deixar de alimentar boa parte da população, certo? Então, surge aí a necessidade do desenvolvimento de métodos e técnicas para conservar esse alimento, de forma a tornar esse alimento disponível por um maior período de tempo, né? Então, esse é um grande desafio, certo? Então, aqui está, né, do que o fornecimento dos seus alimentos. E em 1931, é considerado o nascimento oficial da tecnologia de alimentos. E esse nascimento, ele ocorreu simultaneamente nos Estados Unidos e na Grã-Bretanha, certo? Então, nós temos aqui, qual é a diferença entre ciência dos alimentos e tecnologia de alimentos? Vamos, para vocês entenderem a diferença entre a ciência e a tecnologia de alimentos, vamos pensar bem direitinho. A tecnologia de alimentos, ela fundamenta-se em 3 pilares fundamentais. O que seria isso? A matéria-prima, né? A matéria-prima, o processamento, ou seja, o processamento dessa matéria-prima, que vai transformar essa matéria-prima em um produto acabado, certo? Então, para que possamos evoluir nesse processamento, eu tenho que conhecer as propriedades físicas, químicas e biológicas desses alimentos. Essas propriedades junto aos seus princípios nutritivos, ok? Porque a tecnologia de alimentos, ela vai explorar, ela vai basear-se nessas propriedades físicas, químicas, biológicas, nos princípios nutritivos para transformar essa matéria-prima em um produto alimentício, né? Então,
a ciência dos alimentos, ela vai ocupar desses conhecimentos, né? Conhecimentos das propriedades físicas, das químicas, ou seja, esse alimento é estável, não é estável, ele se altera, quais são as reações que vai ocorrer, a oxidação, certo? Perda de vitamina C, vamos ter o escurecimento enzimático, não enzimático, tem a contaminação por micro-organismo, certo? Então, nós temos que conhecer essas propriedades físicas. Enquanto a tecnologia, ela estuda, né, a aplicação de técnicas e métodos para elaboração do alimento. Nessa elaboração do alimento, quando eu falo em matéria-prima, eu tenho que saber também como eu vou armazenar essa matéria-prima, quais são as condições ideais, eu tenho que isolar essa matéria-prima da umidade, tenho que manter uma temperatura adequada, então cada alimento deve ser armazenado em uma temperatura adequada, qual é o processamento ideal, dependendo daquele tipo de matéria-prima, o controle de qualidade, a embalagem, qual o material da embalagem, o formato, a distribuição e até esse alimento chegar na mesa do consumidor. Ou seja, qual é a melhor forma de preparo desse alimento para que o consumidor possa usufruir do máximo possível dos princípios o quê? Nutritivos do alimento, não só dos princípios nutritivos do alimento, mas também das suas características sensoriais, dessas características gustativas, ok? Então, opa, só um instantinho aqui, que eu vou passar. Às vezes dá uma travada, sabe, gente? Só um momentinho aqui. Oh, meu Deus. O que foi? Só um instantinho. Gente, só um instantinho. Estão aí ainda? Vamos ver o que é. Não quer passar. Aqui. Peraí. Só um instantinho. Aqui, ó. Então, quais são os objetivos? Qual o objetivo principal da tecnologia de alimentos? Então, é só garantir o abastecimento de alimentos? Não, tem que garantir o abastecimento de alimentos, sim, e que esses alimentos sejam nutritivos e saudáveis para o homem, para que ele possa suprir as necessidades energéticas, plásticas, certo? Mediante o consumo de diversos produtos alimentícios, procedentes de alimentos do reino animal, vegetal e mineral. Tá, okay? Vocês sabem que nós temos os alimentos energéticos, os construtores, né, ou plásticos que nós temos, e os reguladores. Os energéticos seriam ali os carboidratos, os lipídios, os plásticos, as proteínas e minerais, as proteínas, né, que são os plásticos, e os reguladores minerais e fibras, certo? Então, nós temos que ter a garantia desse abastecimento. E quais seriam as aplicações da tecnologia de alimentos? Onde nós vamos aplicar? Certo? Então, nós podemos aplicar para aumentar o valor nutritivo dos alimentos. Sim, nós podemos fazer o enriquecimento de alimentos. Depois até eu vou passar para vocês alguns sites para vocês verem, estudarem sobre alimentos enriquecidos, quais são os nutrientes que nós podemos adicionar aos alimentos, né? Pode ser proteínas, vitaminas e minerais, quais são, certo? Então, vamos estudar, vou passar esse link para vocês. Então, podemos aumentar, vocês sabem que tem no mercado leites enriquecidos com cálcio, certo? E, por exemplo, tem adição na farinha de ácido fólico e vitaminas, ok? E também, para quê? Para que a gente possa obter o máximo possível do aproveitamento dos recursos nutritivos existentes atualmente na Terra. E também buscar outros
a partir de fontes ainda não exploradas. Está muito em voga através dessas. Vocês já ouviram falar bastante em punk, plantas alimentícias não convencionais, certo? Então, nós vivemos muito em busca de fontes ainda não exploradas de alimentos, para trazer esses recursos para a população. Isso cabe muito ao nutricionista, porque você descobrir as fontes, as suas propriedades, e o que eu posso preparar a partir dessas punks, né, dessas plantas não convencionais, certo? E o desenvolvimento, até algum tempo atrás, era muito difícil você conseguir alimentos industrializados para pessoas com necessidades nutritivas especiais, como diabéticos, aqueles intolerantes ao glúten, né, no caso, os celíacos, né, aqueles portadores de lactosemia, que não podem consumir a lactose, ou até mesmo alimentos ideais para crianças, para idosos. Vocês, não sei se fizeram ainda a nutrição, estudaram a parte de nutrição infantil ou nutrição de idosos, as necessidades são diferentes. Então, a tecnologia, ela estimula ao desenvolvimento de alimentos para esses indivíduos com necessidades especiais. E também, eu falo sempre que a tecnologia, ela vem para atender o quê? Ao anseio da população, certo? Suprir as necessidades da população, ou seja, desenvolver alimentos prontos, semi-prontos, até porque as mulheres, hoje em dia, elas não ficam em casa mais, a grande maioria, elas trabalham. Então, esse alimento convenientemente preparado, que a gente encontra no supermercado, está cada vez mais em alta, ou seja, a população busca cada vez mais isso, certo? E também a tecnologia, ela vem para fornecer alimentos durante todo o período do ano, por exemplo, não só naquele período de safra. Eu gosto de caqui, mas eu só posso consumir caqui no seu período, que é muito curto, que vai ali de março até junho, julho, e adotando métodos e técnicas, eu posso consumir esse alimento durante todo o ano, durante todas as estações. É claro que não um alimento in natura, mas o alimento com suas propriedades sensoriais e nutritivas, e até mesmo promover a distribuição desse alimento a longas distâncias. Devemos lembrar sempre que o alimento e a matéria-prima alimentar, ela tem um período de vida, muitas vezes, muito curto. Então, eu não posso, por exemplo, oferecer um alimento que é produzido no sul, in natura, e transportar lá para a região Amazonas, certo? E, através dos métodos e técnicas de conservação, nós vamos poder diversificar esses alimentos que são servidos em uma determinada região, através do aumento da vida útil desses alimentos, até mesmo facilitando o seu armazenamento. Não preciso de câmeras frigoríficas para transportar, muitas vezes, se eu estabilizar esse alimento, se eu conservá-lo de uma determinada maneira para transportá-lo a longas distâncias, não é verdade? Então, eu posso aumentar a oferta de alimentos e a variedade também de alimentos. E temos aí a melhoria dessas qualidades sensoriais através do uso de aditivos. Muito se fala da indústria de alimentos. E eu digo que a indústria de alimentos, ela caminha conforme as necessidades da população, conforme a demanda. Observem, o pessoal fala assim, mas a indústria produz muitos alimentos com muito sal, muito açúcar. Concordo.
produto, tem muita coisa que precisa melhorar, e nós estamos melhorando muito isso. Mas por que ela produz alimento com muito sal, muito açúcar? Porque a população, ela demanda por esse tipo de alimento. A população, ela ainda não está evoluída do ponto de vista nutricional, não tem hábitos saudáveis ainda, a ponto de demandar por alimentos mais saudáveis. Nós observamos que agora está começando, e a indústria está mudando. Mudando para quê? Para atender essas necessidades. E à medida que vocês forem trabalhando, por isso que eu falo que a educação nutricional, ela deveria começar lá no berçário, para que a população demandasse por alimentos mais saudáveis, porque essa demanda é que guia o desenvolvimento da tecnologia, daquilo que vai estar disponível nas indústrias para colocarem à venda nos supermercados para a população. O que adianta fazer um alimento super saudável que a população não está acostumada, que não tem sabor, né? Então, temos que desenvolver todo essa técnica para poder estimular a indústria a produzir esses alimentos. Até mesmo nas embalagens mais resistentes e apropriadas, porque a embalagem não é só algo para conter o alimento. A embalagem, ela ajuda na preservação do alimento. Dependendo do tipo de alimento, é necessário desenvolver uma ou outra embalagem, mais ou menos resistente, ok? E isso está correlacionado às condições higiênico-sanitárias do alimento, diminuindo esses riscos de toxinfecção. Até no livrinho que eu coloquei para vocês, tem um caso de uma pessoa que viajou por uma região, onde nessa região oferecia-se muitos produtos naturais e orgânicos, como sucos, frutas, hortaliças, alimentação super saudável. Só que essa pessoa não sabia que ela era alérgica a uma dessas frutas. E ao tomar um suco, ela teve aí uma intoxicação, uma alergia. E o que acontece? Observe, estragou a viagem da pessoa, né? Ela estava ali para se divertir, então, numa alimentação super natural, ela teve esse processo alérgico. E, no caso, o que eu poderia fazer para poder impedir essa manifestação? É ter o cuidado de consumir esses alimentos, por exemplo, tratados pela indústria. Porque se é tratado, por exemplo, o alimento, se ele é pasteurizado, ele tem ali uma inativação da proteína, porque normalmente quem causa esse processo alérgico é um tipo de proteína. Quando você, muitas vezes, aquece, fazendo esse processo de pasteurização, você pode inativar essa proteína e não ter esse tipo de manifestação no indivíduo, né? Então, a indústria de alimentos, a tecnologia de alimentos, ela vem para oferecer também alimentos mais seguros, ok? E quando você produz alimentos em grande quantidade, você aumenta a oferta, né? Se você aumenta a oferta, a probabilidade é o quê? A diminuição de preço e a facilidade do acondicionamento. Tem desvantagens no processamento de alimentos, gente? Infelizmente, tem, né? Porque todo o processamento que envolve aquecimento, que nós sabemos? Aquecer um alimento, a gente vai perder propriedades nutritivas, e esta perda é proporcional ao tempo e à temperatura, tá ok? Então, a gente destrói alguns nutrientes, sim, mas esses nutrientes perdidos são irrelevantes se nós considerarmos que, se não fosse esta técnica de conservação, nós colocaríamos em risco todo o alimento,
não é verdade? Então, imagine você tem um brócolis na sua geladeira. Você optou por não processá-lo porque você vai perder o nutriente, né? Mas, se você deixar sem esse processamento, você vai perder todo o alimento, né? Certo? Se você não vai poder elaborar aquele alimento in natura. Então, a melhor coisa que tem é você optar em, por exemplo, faz um branqueamento, coloca esse alimento em água fervente por alguns minutos, resfria, congela, que você vai ter esse alimento disponível por um bom tempo, né? Tá ok? No freezer. Então, nós colocando aqui, lembra que eu falei que a tecnologia de alimentos vem desde a obtenção da matéria-prima. E quem colabora para essa obtenção da matéria-prima é a agricultura, né? Então, é através da agricultura que nós temos aí a produção do alimento. Nós temos todo o desenvolvimento, certo? Da variedade, aplicação de métodos biológicos, de engenharia genética, para conseguir uma matéria-prima. Muitas vezes, por exemplo, batatas com baixo teor de amido, tem batatas próprias para fritura, para sopas. Então, isso está relacionado ao desenvolvimento da agricultura, né? Ao progresso aí da produção agrícola. E o processamento em si, que nós colocamos aqui como tecnologia de alimentos, lembrando que a tecnologia envolve a agricultura e envolve a distribuição de alimentos também. Aqui no processamento de alimentos, nós temos ali a manipulação, a elaboração, que é através dos fluxogramas de processo, a métodos de conservação, o armazenamento, a comercialização e até chegar na mesa do consumidor, né? Onde nós temos aí os princípios e as práticas da nutrição humana. Como esses princípios e práticas da nutrição humana? Quais são os nutrientes que tem? Quais são as quantidades adequadas para cada tipo de indivíduo? E como que esse alimento deve ser servido, né? Certo? Então, isso é uma contribuição de vocês ali para a recomendação para o seu paciente. A tecnologia ela tem uma importância muito grande, porque nós sabemos que, com o desenvolvimento da tecnologia, observa-se uma redução das perdas de alimento, um aumento da disponibilidade de alimentos. E existe uma grande dificuldade em avaliar essas perdas de alimento, porque a maior parte dos alimentos naqueles países que mais precisam, que têm uma renda menor, grande parte perdida no campo, no processamento e na distribuição, certo? Então, existem alguns dados que relatam que as perdas são de 40% na América Latina e 30% na África. Por que se perde tanto? Essa quantidade de alimento? É por falta, né, de métodos e técnicas adequadas para o uso integral desse alimento, certo? Para aqui não me estender mais, na próxima aula eu vou continuar a partir daqui. Quais são as áreas em que se baseiam a tecnologia de alimentos e vamos discutir as tendências e inovações dentro da tecnologia de alimentos. Gente, aqui, certo? Tá ok, gente? Ok. Então, vocês viram quanto de coisas que nós vamos estar estudando ao longo desse semestre? Agora foi só uma pinceladinha. Vocês entenderam o objetivo principal da tecnologia de alimentos? Entenderam, meninas? Sim, professor. Eu achava que era mais para produtos industrializados, mas não, né? Para in natura também. Também in natura, porque a tecnologia, ela também auxilia no desenvolvimento
ali da matéria-prima alimentar, né? Desde a colheita, mas está associada à produção. Nós vamos verificar ali as etapas, o fluxograma de processo, por exemplo, de queijo, de leite, quais são as etapas para obter o leite pasteurizado, o leite UHT, qual a diferença entre eles. Nós vamos estudar todas as técnicas de conservação, tecnologia de leite, tecnologia de cereais, tá ok? Então, nós temos essa sequência. Essa aula foi só uma introduçãozinha, para obter conceitos gerais. Na aula que vem, já vou entrar com vocês em conservação dos alimentos. Então, nós vamos estudar quais são as características, né, as propriedades intrínsecas e extrínsecas dos alimentos, para que a gente possa adotar uma técnica de conservação. Por exemplo, vamos ver como influencia o pH, atividade de água, o que é atividade de água. Não sei se vocês já ouviram falar da atividade de água de alimento. Já ou não? Não, não. A professora Elisa comentou só. Só comentou, né? Mas nós vamos estudar tudo isso, que são coisas, assim, muito interessantes. Atividade de água indica a quantidade de água livre. Aquela água que o micro-organismo, que o ser vivo, né, utiliza para se desenvolver no alimento. Então, vocês podem observar que quanto mais água livre tem no alimento, mais perecível ele é. Então, por isso que a gente utiliza de técnicas de quê? De desidratação, remoção da água para conservar, ou adição de sal ou de açúcar. Por quê? Tanto o sal quanto o açúcar, eles vão remover essa água livre, né? Vão diminuir essa quantidade de água livre. Se não tem água, ser vivo precisa de muita água para se desenvolver, não é verdade? Se não tem água, não tem vida. Então, esse alimento, ele fica microbiologicamente estável, ou seja, não vai crescer micro-organismo. Aí eu posso garantir isso daí. Entendeu? Então, e também nossa... fazer a geleia, né, professora? É um exemplo. Exatamente. A geleia, que a gente adiciona soluto, adiciona açúcar. Se eu adiciono açúcar, o que vai acontecer? Eu vou diminuir a quantidade de água livre, porque a água livre presente no açúcar, presente no alimento, desculpa, vai se ligar à molécula do açúcar. Então, não tem água para o micro-organismo desenvolver, por isso que o açúcar conserva. E igual ao sal, quando você adiciona o sal, o que acontece? O sal, ele desidrata, né? E removendo a água, você não vai ter o desenvolvimento do micro-organismo. Aí a gente vai ver quais são esses mecanismos de ação do sal, do açúcar, do conservante químico que nós adicionamos, da defumação, da liofilização, da pasteurização. Tem um monte de técnica para a gente poder estudar. Pena que eu acho que o tempo vai ser curto para tanta coisa, mas é muito interessante. Mas eu quero que vocês participem e perguntem muito daquilo que vocês não entenderem. E vamos trabalhar sempre com bastante atividades para estar forçando aí essa busca e essa compreensão, tá bom? Não se acanhe em nenhum momento de fazer pergunta daquilo que não estiver muito claro para vocês, tá bom, meninos? Tá bom, prof. Olha, Beleza, prof. ó, muito obrigada pela participação de vocês aqui hoje, tá ok? E até a semana que vem. Qualquer coisa, entre em contato comigo, tá bom? Deixei lá as duas questõezinhas, duas perguntinhas para vocês responderem, coisinhas bem simples, tá bom? Vocês vão conseguir olhando no conteúdo do slide, mas se tiverem qualquer dúvida, entre em contato comigo. Tá certo? Tá certo, prof. Boa Tá noite. certo, prof. Beleza, prof. Boa noite. Um beijinho, vão descansar, uma excelente semana para vocês e até a Igualmente, próxima, prof. se Deus quiser. Até, boa noite. Boa Boa noite. noite, prof. Boa noite, fiquem com Deus.